Pois é, pessoal, a gente vai agora aprofundar um pouquinho o nosso conteúdo na área de história sobre essa questão de epidemias, né, de doenças, né, ao longo do tempo. Se você está preocupado aí com o novo coronavírus, e tem que estar preocupado mesmo, né, mas se a gente fizer uma comparação com todas as grandes crises epidemiológicas ao redor do mundo, ao longo do tempo, a gente precisa dar o braço a torcer e dizer assim, cara, a gente está bem demais. Não que as pessoas não estejam sofrendo, por favor, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o novo coronavírus é fichinha, não estou dizendo isso. Mas estou falando assim que a comparação com a mortandade, a mortalidade, né, dessas outras doenças que o mundo já enfrentou, o novo coronavírus ainda está assim nas unhas dos pés, por assim dizer. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos pensar aqui na peste negra. Né? A peste negra, cara, foi uma doença, tá certo? Ela até hoje é considerada a maior epidemia da história da humanidade. Porque, entendo a coisa, cerca de 200 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. Você faz ideia do que são 200 milhões de pessoas? O Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes. É como se você pegasse assim o Brasil e matasse o Brasil. Entende? A quantidade de um país como o Brasil, você some assim da história por causa de uma doença. Cara, na época, essa quantidade ela equivalia a mais ou menos aí quase 50% da população europeia. Veja, qual era o contexto também dessa doença? Idade Média, você está ali no século XIV, tá certo? Século XIV, ainda as coisas eram muito precárias. Quando eu digo ainda é porque com o passar do tempo, logicamente, o pessoal foi se orientando, principalmente por causa dessas doenças. Essas doenças elas ajudaram a humanidade a repensar sobre o seu modo de vida, os seus comportamentos, os seus costumes. E a peste negra foi uma das principais delas. A peste negra ela é transmitida, é uma bactéria, tá certo? Não é exatamente um vírus, é uma bactéria, mas essa bactéria, ela possui um veículo transmissor, e o veículo transmissor é a pulga. Olha só, a pulga, ela ia lá no rato, ou em roedores, ou esses animais que viviam em locais sujos, tá certo? De lixo, alguma coisa assim, chupava o sangue do rato, tá certo? Esse rato já estava infectado, e aí levava, e quando ia lá para o ser humano, e picava, no caso, mordia, chupava o sangue do homem, transmitia para o homem as doenças que estavam do rato, entende? O rato infectado. Resultado, inclusive o nome peste negra, né, acredita-se que vem justamente porque um dos animais, um dos tipos de rato, né, que eram mais fáceis de ter essa doença, de estar infectados com essa doença, era o rato preto, né, o rato negro. Né? E a partir daí também aconteceu, o pessoal transmitiu aí a peste negra porque as pessoas morriam e elas se decompunham muito rápido, né? A pele ficava escura, né? Porque é como se estivesse necrosando, né? Gangrenava. Então assim, era uma doença terrível, uma doença terrível. Bom, enfim, o que importa é que a peste negra ela foi causada justamente pelas baixas condições de higiene das pessoas da Europa naquela época. Veja, as pessoas viviam ali em situações completamente degradantes de vida, né? Sem estrutura de saneamento básico, né? de escoamento do seu esgoto, as pessoas jogavam lixo em qualquer lugar. Eu acho que as pessoas que viviam assim um pouquinho melhor eram os nobres, porque eles viviam nos castelos, mas a situação do lá também não era tão diferente, é só porque era uma estrutura de pedra, por assim dizer, né? Mas tinha pulga, e tinha bicho, e tinha lixo, e tinha sujeira do mesmo jeito, tá certo? Que nem os camponeses. Resultado, por isso que isso pegou geral e saiu matando muita gente. Uma outra epidemia que fez diferença assim na história do mundo foi a epidemia da gripe espanhola. A gripe espanhola, ela atingiu muitos dos brasileiros. Para você ter uma ideia, o presidente do Brasil, na época, Rodrigues Alves, ele morreu dessa gripe, né? A gripe espanhola. A gripe espanhola recebe esse nome porque foi a Espanha o primeiro país a identificar que tinha gente morrendo de uma forma muito estranha, né? Com, em teoria, uma doença simples, que era a gripe. Então, o pessoal, tinha uma gripe, o pessoal fazia que nem hoje. Tá gripado, toma aí um remedinho qualquer e vai passar. Mas a gripe mata, tem matado, e matou durante muito tempo. E uma das gripes que mais matou foi a gripe espanhola. Né? Essa gripe, ela teve uma estimativa também muito grande assim, de pessoas infectadas. Cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas com a gripe espanhola. Tudo bem,
Não morreu esse tanto de gente, morreu 50 milhões. Cara, é muita gente, né? Ainda assim, 50 milhões de pessoas morrendo por causa de gripe foi muita gente. Então a gente tem que ter cuidado. Se a gente acha que a gripe é uma doença bestinha, cara, não é. Uma outra crise de epidemia também que deu muito surto ao redor do mundo e ainda hoje, se liga, e ainda hoje ela existe e ainda tem gente com esse tipo de doença. Tuberculose, cara. A tuberculose é uma doença terrível, atinge os pulmões, né? Para você ter uma ideia, 95%, né? Eu estava vendo um site aqui sobre esse negócio das crises epidemiológicas e vi que a tuberculose, cerca de 95% das pessoas que contraem a tuberculose, essa doença, elas estão localizadas em países de baixo índice de desenvolvimento. Entende? Que a gente quer dizer? Olha só, vou citar aqui alguns países que têm um alto índice de tuberculose ainda hoje. Índia, China, Paquistão, Filipinas. O Brasil não tem um alto índice de tuberculose, mas existem muitos casos de tuberculose aqui no Brasil. Tá certo? Então, assim, essa doença ela teve um período na história de maior surto, que foi ali por volta de 1850, né? Assim, foi nesse grupo de 100 anos, assim, né? De 1850 até mais ou menos ali 1950, no caso, a metade do século XX aí. Esse foi o período que a tuberculose mais pegou e a gente tem que estar ligado com isso. Agora, vou te dizer uma outra doença que foi, assim, das mais terríveis, principalmente para o Brasil. Foi a varíola. Eu acho que eu sei que esse nome não é tão comum porque a varíola já está extinta, assim, extinta que eu digo assim, nunca mais se teve casos de varíola, né, principalmente no Brasil, né, o pessoal, a OMS, ela considera um pouco a varíola como uma doença controlada, então não se coloca nos autos da história, mas a varíola matou tanta gente, cara, matou muita gente. Olha, para você ter ideia, e essa é uma doença, a varíola, desde a antiguidade. Olha, faraó Ramsés II, por exemplo, acredita-se que ele morreu de varíola, né? A rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, eles foram vítimas de varíola. E o Brasil teve surto de varíola. Um dos estados do Brasil que teve um surto maior de varíola foi o estado do Rio de Janeiro, no iniciozinho do século XX, tá certo? Ali por volta de 1904, 1908, né? A varíola estava pegando, inclusive teve até uma revolta na história do Brasil. Fica ligado aí, tá certo, para você depois pesquisar nessa revolta. O nome dessa revolta foi Revolta da Vacina. Que coisa louca, né? Teve um episódio na história que ficou gravado, uma revolução na história que foi motivada, recebeu um nome que faz referência a uma crise de epidemia, que foi a revolta da vacina. Deixa eu aqui em linhas gerais falar um pouquinho para você do que foi a revolta da vacina. A revolta da vacina foi assim: o Rio de Janeiro estava querendo se modernizar, tá certo? E aí chamaram um rapaz, né, um urbanista, e esse cara, se eu não me engano o nome dele é Pereira Passos. Eu acho que é Pereira Passos. Bem, investiga aí. Pereira Passos, um urbanista. Aí ele diz, cara, vou modernizar o Rio de Janeiro. Aí ele começou a pensar assim, cara, vou aqui, vamos fazer uma estrada aqui, prédios aqui, tá, vamos renovar o Rio de Janeiro na sua estrutura, na sua infraestrutura. Resultado, muitas casas precisaram ser indenizadas para poder a obra pública passar por ali. Problema, tinha muita gente que não tinha escritura de sua residência. A escritura é a comprovação de que a residência pertence àquela pessoa ali. Resultado, o governo, a prefeitura chegava, dizia assim, ó, eu quero te indenizar para você sair daqui, eu quero pagar aqui o valor para você ir construir sua casa. Você tem a escritura? Aí muitas pessoas diziam assim, não tenho escritura. Ele disse, então isso aqui é considerado invasão. Então a gente tem agora o direito, tá certo, de colocar você para fora daqui, expulsar aí. Aí as pessoas começaram a ficar com medo. Calma, você está pensando, o que é que isso tem a ver com epidemia? Vou chegar lá. Ao mesmo tempo tem esse surto de varíola que está pegando principalmente a turma que morava em favela, que morava nos bairros mais afastados, entendeu? Um pedaço da periferia, justamente por causa do lixo, da falta de saneamento e tudo mais. Resultado, Oswaldo Cruz, ele desenvolveu então uma vacina, tá certo, para a varíola. E aí o governo começava a convocar, venham tomar vacina, e a turma não ia. Porque na cabeça do povo, quando o pessoal ouvia falar o que era a vacina, porque na prática a vacina é mais ou menos assim, é a proteína do vírus, no caso a proteína da doença,
certo? Só que de forma inativa, ou seja, não vai causar doença, é só a proteína dela que a pessoa injeta no corpo, né? E aquela proteína faz o seu corpo identificar, opa, esse é um corpo estranho, vamos se preparar para combater. Aí o corpo cria imunidade. É assim que funciona a vacina. Então Oswaldo Cruz desenvolveu a vacina, o pessoal explicou o que era vacina, mas o povo, na sua ignorância, o pessoal não entendeu que aquilo era uma coisa boa. O pessoal pensou assim, rapaz, esse negócio de injetar a doença na gente, isso é maior papo furado. O governo quer matar a gente de doença, entende? Para não ter que vir aqui indenizar a gente, entendeu? Para ser mais fácil desocupar as nossas casas. Nós não vamos tomar vacina. Cara, a crise foi tão séria, a doença pegou tanto, que terminou que o governo teve que usar a força das armas, mandou o exército para a rua, polícia, para obrigar as pessoas a tomarem vacina. O povo achou aquilo ali terrível, porque estava a polícia, o exército invadindo as casas, entrando nas casas à força para dar vacina para o povo, e o povo achou que aquilo ali era ainda a comprovação de que o governo estava querendo expulsar eles. Cara, foi bronca. Então o povo foi pra rua, teve briga, teve passeata, e teve... Aí, imagina, a polícia foi e foi violência. Foi terrível, mas isso ensinou pra gente duas coisas. Conhecimento é importante e segunda coisa, mecanismos de prevenção que tem a ver com higiene. Isso faz com que a gente possa perceber que essas crises dão pra gente hoje um aporte, tá certo? Uma motivação, uma justificativa, uma base para que a gente perceba o quanto é sério essas medidas que o governo está tomando contra o novo coronavírus. Então, vou usar agora a hashtag aí do governo. Fica em casa, cara. Se previne. Higiene é sempre importante. Esse é o maior aprendizado que a gente tem ao longo da história dessas grandes crises epidemiológicas. Fica ligado. Tamo junto. Valeu.